Na verdade, nesse livro, o Exovaticana, eles dizem que quando Jesus chegar, eles vão... A segunda vinda, você tá falando? É, a segunda... Não, na primeira vinda também. Primeira. Eles dizem que Maria não foi engravidada pelo Espírito Santo. Ela foi abduzida. E foi feito um experimento. E aí, Inseminação. alienígenas da estrela, não sei se é Sirius ou Alpha Centaurus, eles, querendo fazer uma aliança de casamento com a humanidade, uma aliança genética, física, eles inseminaram Jesus dentro de Maria, numa abdução, e Jesus seria a fusão de uma família real do planeta Terra, que são os descendentes do rei Davi, com uma família real dos alienígenas. Então esse é o discurso que os caras vão falar. Quando os caras chegam... que os reis magos seguiram seria um disco voador? Poderia ser. E o que eles vão dizer então, quando esses alienígenas aparecerem? Os caras falam, eles são demônios. Falam, não, foram eles que engravidaram Maria quando ela foi abduzida. É tudo gente fina. Cara, isso é um plot twist. Porque vai ser apresentado o anticristo, que vai se apresentar como o salvador da humanidade. Na verdade, ele pode até fazer assim. Imagina os alienígenas estão vindo invadir o planeta Terra e aí viram um apocalipse e ele fala, pode deixar que eu vou resolver. E nesse caso, nessa teoria, ele fazia milagres ou fazia coisas sobrenaturais porque tinha uma tecnologia muito mais avançada. Exato, pô, com certeza. Então, eu explico o apocalipse tentando ir por esse caminho e falando... Cara, eu acho que a questão alienígena vai entrar nesse fuzuê aí. Mas assim, quando eu converso com amigos meus que são cristãos, que são muito religiosos ou católicos, que seja, e eu coloco esse tópico aí, a galera não digere bem não, né? Não digere e às vezes dá um bug do Chaves. Assim, como dá. Porque assim, existe um paradoxo da gente começar, quando você começa a atribuir como é que eu posso colocar? Tipo, comportamentos tecnología tecnológicos, dentro do mundo espiritual, cientificismo, você ia falar cientificismo. Um cientificismo no que é religioso, mágico, divino, uma lógica, né, um propósito e tal, você começa a desmistificar o que, de certa maneira, promove a fé. Veja se eu estou errado nessa minha construção. Uma vez que a fé é você acreditar sem a necessidade de você me explicar. Acreditar sem ver. Acreditar sem ver. Então, por mais que essa teoria ela não desmereça o propósito e a grandiosidade dessas entidades cósmicas, e eu insiro aqui Yahweh, Deus, né? Vamos botar o Deus abrâmico, assim, uma vez que eu pergunto para esses amigos se fosse descoberto, declarado, avisado que Deus, o seu Deus, ele é uma entidade cósmica que evoluiu a esse ponto de poder criar vida e criar esses seres angelicais, existe esse plano e tal, isso diminui para vocês, porque você está tirando essa magia, esse deslumbramento, ainda que seja deslumbrante e incompreensível. E a galera fica meio tipo... tira um pouco. Porque você está mostrando o homem por trás da cortina. Mas é porque você está tirando o lúdico das pessoas. Eu acho que o que vende nessas horas, para algumas pessoas, não para todas, pelo amor de Deus, não estou generalizando mesmo. Para algumas pessoas, o que vende é o lúdico. É o fato daquela coisa ser contada quase como uma historinha, sabe? Ser uma coisa mais não infantilizada, mas mais água com açúcar. Inexplicável. Mas e aí quando você dá sentido, você começa a explicar e cor, demais, e cheiro e tudo para as pessoas, eu acho que você... Eu acho que isso é ignorância. Porque a teologia é o estudo científico sobre Deus. Sim. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então ele nos deu... Dentro dessa teoria, tá? Desse entendimento que eu creio, mas eu não fico chateado com quem não crê. Dentro dessa linha de raciocínio que Deus existe, ele criou o homem, a Bíblia diz que ele criou a sua imagem e semelhança. Pois é. Capaz de compreender a si mesmo e o mundo criado, porque eu fui criado pelo mesmo ser que criou o mundo também. Sim. Na verdade, isso é a base da ciência. Esse conceito cristão, quem fala isso não sou só eu, são sociólogos do conhecimento como Steve Fuller, que é sensacional, tem vários livros sobre isso. Isso vence o ceticismo. O que é o ceticismo? A verdade não existe, se existisse não poderia ser alcançada, se fosse alcançada não poderia ser compreendida, e ainda que fosse compreendida não poderia ser comunicada. Isso é o ceticismo de um Gorgias, de um Protágoras, né? Na verdade não existe, não é alcançada. O que sobra então? Convencer os outros, aí entra a retórica e o sofista, né?
Então, assim, um cristão fala isso, Deus precisa ser incompreensível, ele está dizendo que a teologia é um lixo e ele está dizendo que a gente precisaria ser cético, não crendo que o homem tem acesso à verdade. É claro que a gente tem acesso à verdade dentro da doutrina cristã. Se não fosse assim, não teria Bíblia, nem teologia e nem haveria ciência, porque a ciência é a verdade, pode ser alcançada, porque Deus nos deu capacidade para chegar até lá. Então a ciência surge dentro das universidades cristãs partindo dessa visão de mundo. Então eu acho que isso não desencanta. Na verdade, isso é o próprio a própria mágica dessa empreitada de você compreender Deus. Entendi. A própria teologia é isso. E Jesus é a imagem do Deus vivo. Através dele a gente não só entende Deus e os mistérios de Deus, mas a gente vê Deus, entendeu? Que é o mais louco de tudo. Então eu acho que isso aí é uma... sem querer ofender seus amigos ou os cristãos que pensam assim, é uma visão infantil do cristianismo. Foi o que eu falei. Ou não educada. Porque a gente não pode esquecer que você tem um conhecimento teólogo, eu tento teológico. fazer essa educação, né? Essa turma que eu converso são amigos mesmo que não são teólogos, não tem essa profundidade, e eles ficam assim, tendem a ficar um pouco tipo, ei. Mas é a forma... Você tá tirando... Ei, espere um pouco aí. Você está tirando um pouco da divindade do meu Deus. Eu não gosto disso. Pô, não. Mas então, eu acho que... nasce de dentro da igreja. Então a gente pode fazer o caminho reverso, né? Mas essa ignorância... Eu não vejo essa ignorância que ele cita como uma coisa ruim, como você é um ignorante. Não, é aquela parte da ignorância que a pessoa não quer, ou às vezes não tem possibilidade de saber e tá satisfeita com aquele pouquinho que ela sabe. Sim, e você abala essa pessoa muito fácil. Mas sabe qual é o problema disso? Que dentro do cristianismo você é incentivado a propagar a fé. Jesus fala isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente não foi chamado a pregar o evangelho apenas para o cidadão Homer Simpson padrão básico QI 83. Uhum. Inclusive, né, a gente também tem um grande incentivo da Bíblia de alcançar pessoas de influência na sociedade. Paulo pregou para o imperador romano, pregava para governadores, pregava para elite também. E os romanos pregavam também. O quê? E os romanos pregavam geral. Geral. Aí os caras falam, aqui ó, prego que pregou Jesus. Quem quer comprar, já venderam né? 743 mil pregos pedaços da madeira da Puta, cruz, que essa né? madeira... Foi isso que ferrou com o Martim Lutero, que ele foi para Roma, ele viu os caras fazendo a simonia, ele falou, pô, isso aí é covardia, né? Mas voltando aqui, o problema é quando eu tô usando a ciência e a tecnologia, às vezes até a inteligência artificial, computação, para alcançar a galera da ciência, da tecnologia, da computação para Deus, e o cara fala que eu tô fazendo bobagem. Que aí vira o fogo amigo. Você fala, pô, você não entendeu o que eu tô fazendo, eu até te respeito, mas pô, não atrapalha, irmão. Mas você concorda que não são... Às vezes a gente fala de cristianismo, mas a pessoa pode achar que... Cristianismo é coisa pra caramba. Exatamente. Eu mesmo estudei num colégio que é cristão. Sim. E foi inclusive a piada que a gente falou no começo, a história que eu contei lá do documentário, meus professores de religião, eles diziam que a ufologia era uma parada do demônio. É a postura mais óbvia, assim, mais rápida. Então não serão todas as linhas Mas cristãs, uma parte da teologia é do demônio, eu concordo. Sim. Também acho que é uma coisa diabólica. Que tá ali pra confundir. Isso. Porque não vai ser todo mundo... Eu falei aqui do Islã e tal, a gente falou do judaísmo, mas assim... Terão linhas dentro das linhas que mesmo o cara sendo cristão, ele vai falar, não, isso aí não tem nada a ver, eu não concordo com aquela linha que tá aceitando os ETs, não. Isso aí é o capiroto que tá no disco voador. Aceitando os ETs, você diz aceitando como ETs são gente fina? É o que são sequer que existem. Que existem, porque né? Mas então não existe anjo, né? Na minha escola... Anjo é um ET, pô. Então, na minha escola... E não tem um único tipo de anjo, tem vários, né, na Bíblia. É verdade. Sim. Com várias formas estranhas e grotescas. Sim, não tema. Todos eles falam. Mas sabe o que a Bíblia não fala? Eu adoro a Bíblia quando aparece uma porra de uma roda com trocentos mil olhos girando com fogo, calor. Aí o anjo fala, não tema. Porra! Então aparece na forma... Mas você sabia que parece tem na forma hora... de um gatinho, você sabia filhote, que tem, desgraçado. tem passagem que Deus faz de propósito pra sacanear os caras pra eles ficarem com medo? Como assim? Não duvido. Que eles chegaram não duvido. Se eu tivesse esse poder todo, eu faria isso o tempo Deus todo. O pessoal chegou pra Moisés e falou, pô, só você que vê Deus, a gente quer ver Deus também. Deus falou, vou sacanear. Deus desceu, meu irmão, no monte, o monte começou a tremer, raio, terremoto, fogo, a Bíblia diz que a galera começou a ficar em pânico, falou, pelo amor de Deus, manda ele embora. Moisés, aí, fica pedindo as
Mas isso é Velho Testamento, mas isso é Velho Testamento, óbvio, porque o Deus do Velho Testamento é o mais maneiro. É o mais maneiro. Não, mas no Novo ele era brabo, ele era brabo. O Velho Testamento pra mim é o mais legal. No Novo ele sacaneia muito. Jesus chega na planta que não tava nem na época de dar fruto, aí, pô, eu queria comer uns frutos, aí, esteja seca, aí seca a planta, fica, pô, sacanagem, né? Não tava nem na época, não. Tem que dar fruto em tempo fora de tempo. Outra coisa, os caras chegam pro apóstolo Pedro e falam assim, Ananias e Safira, ó, nós vendemos tudo que a gente tinha, a gente tá entregando pra igreja de presente, de oferta. Aí Pedro falou, por que vocês estão mentindo? Aí ele falou, eu não tô mentindo não, eu entreguei tudo. Ele falou, não, você ficou com um pouquinho, uma parte, entregou só uma parte. Porque você mentiu, sua condenação já foi dada. Os caras morreram na hora. Caralho, porque mandaram esse sambarem. Em qual dos testamentos Deus é mais limitado? Limitado? É, do tipo assim, tem mais regras, tem mais... Do tipo assim, quando ele vai lá punir... Quando ele casa. Quando tem Deus muita casou? Sei lá, pô. Não, Quando cara, tem muita regrinha? É, Então, o Antigo Testamento, ele tem tende a ter mais regras. 613 regras. Caraca. 613. Isso era um peso. Depois viraram 10. Ou duas, né? Reforma. Ou duas. Jesus resumiu em duas, ou né? duas, é Amar a verdade. Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que isso foi uma sacanagem também, né? Chegaram para Jesus e falaram aí, qual que é o maior dos mandamentos? O propósito era, Jesus falou, o maior mandamento é o número 5. O cara rejeitou todos os outros. É o herege, pode matar. A ideia era essa. Aí Jesus falou, ó, esse negócio de maior não existe. Tem dois que resumem tudo. Amar o próximo a ti mesmo é Deus sobre todas as coisas. Isso resume tudo. Acho que Mas pô, não recusou os outros, me ferrou, né? Confuso. Então, assim, no Antigo Testamento, tinha uma época que não tinha essas regras. Com Moisés, Deus entrega essas regras. Mas Deus mesmo mostra que aquilo ali não era legal. E que era impossível seguir todas as regras. Então, quando Jesus vem, o que ele faz? Ele acaba com esse sistema da lei e ele institui o sistema da graça. Então, parece que tem menos regras, só que quando você tem liberdade para escolher o bem e o mal e você escolhe o mal, a punição é muito maior. O Carlos Menezes, ele perguntou, por que vocês acham que essas histórias de acobertamento duraram tantas décadas sem vazarem de forma definitiva? A coisa que mais me... Vazou. Então, mas a coisa que mais me deixa com o pé atrás, tipo, que não existe, que tem uma possibilidade de não existir nada e tudo, é tipo assim, não tem um cara realmente que... É tão difícil guardar segredo, como que durante tanto tempo... E todo mundo já falou, porque os caras tiram de uma maluco. coisa é falar e mostrar alguma coisa assim pra valer, se tivesse alguma prova. Ó, acho que assim, galera gente, mostra, duas mostra. coisas, eu acho, minha opinião. Duas coisas. Vazou bastante coisa. O cara que era responsável pelo Blue Book, depois que ele saiu do projeto, ele declarou que o bagulho era fake, era um plano de propaganda. O Walter Hynek lá nos anos 60. A gente citou, acho que alguns nomes ao longo aqui da brincadeira, de pessoas que tentaram contar e foram silenciadas, ou viraram piada, ou simplesmente contaram. Da e equipe seguiu. do Dr. Stephen Greer, ele diz que mataram 7. Exato. E aí vem a 7. segunda, isso que eu ia falar. Eles falam isso no documentário. Silenciados. Exato, que se alguém vira e mataram fala assim, mesmo. o Vilela vira e fez parte de um programa secreto, o Vilela fala, cara, porque eu preciso contar, e o cara fala assim, cara, eu vou matar você. Pra servir de exemplo. Não só você, eu vou matar toda a sua família antes. Passar um rodo geral. O que você vai fazer? Eu acho que isso tá acontecendo hoje. Esse Você fala, discurso cara, tá não. acontecendo E é um hoje. sinal de que o assunto é quente, né? Porque se fosse palhaçada, não precisava matar. Você não mata ninguém assim de bobeira, não. né? Mas então, Matar é um hoje tá serviço mais chato. fácil vazar porque a gente tem uma vigilância muito maior da internet, do digital, tudo. E hackers e gente que invade coisas. Então também. hoje tá mais fácil, Foi ficando e tá mais mais difícil acobertar as Isso, mortes, tá foi mais difícil ficando- Sabe acobertar. a coisa que pra as mim mortes. o Esse apagamento. arquivo X mais revelou, e tá simples, the truth is out there. É tipo assim, eles já revelaram tudo. Só que passou como ficção, comédia, É isso, brincadeira. é isso. Tá tudo ali. Cara, a gente tá falando, o bagulho tá desde 2016, 17, lá no Senado, os caras falando, o governo Foi admitindo. dizendo. A gente brinca muito lá no bunker que a Rússia não sabe guardar os próprios segredos, então as pessoas acabam vazando. Então se chegou a que vazar... nego foge, né? As pessoas... As Exatamente. pessoas tendem a fugir de ditaduras e vêm falar, né? E tal. E isso saiu uma época, chegou a ser publicado nos jornais russos, mas obviamente que como na época ainda você sofria lá dentro do governo soviético. Pô, até hoje, né? Mas enfim, Vamos fingir que apazigou. Vamos fingir que apazigou, mas nessa época
Só que existem ainda registros desse vazamento, desses documentos todos. E são documentos oficiais do exército russo admitindo que OVNIs sobrevoaram, foram caçados por caças russos da época. Um deles foi abatido, mas caiu e voltou e foi embora. Abateram 2 caças russos, desativaram ogiva. Isso tudo a gente tem um programa Deixa eu explicar aqui a conversa que É tem em cima impressionante, disso. cara. É impressionante os registros. É bem A legal. interpretação mais assim popular esses alienígenas são do bem e eles não querem que o planeta Terra se destrua numa guerra nuclear. Primeiro cenário, tá? E é importante pra eles também porque aqui tem recursos naturais que eles Eu nunca consomem. acredito Eu também não. Isso aí pra mim é palhaçada. Só coisas boas assim. Não, tá maluco. Agora, qual é a outra teoria? Quando os caras fizeram o teste da bomba Trinity no projeto Manhattan, isso acendeu uma luzinha pra eles. Por quê? Porque esse tipo de tecnologia atômica consegue derrubar naves. Então os caras começam a desativar as ogivas, porque as ogivas são um perigo para eles. Entendi. Isso tem a ver com o problema dos 3 corpos, que eles querem atrasar o desenvolvimento da tecnologia para que quando eles chegarem a humanidade Então não é tenha. aquele papo de que não quer deixar a gente se autodestruir. Não, O problema é eles não querem deixar destruir eles mesmos. Mas eu acho que vai de acordo com a narrativa de preferencial de cada um. Também, Eu sou mais lógico. poliana. Eu real Lógico. sou mais poliana. Eu sou mais poliana. Os caras são tão avançados que a gente não é a menor ameaça pra eles. Eu Não, acho. isso, acho. É tipo, a gente tem medo de uma formiga? Não tem, então... Essa é a minha linha. Essa é a minha linha. Então, Nós somos formigas pra Só eles. que a gente pisa na formiga. Só que- Os cientistas, os físicos, por exemplo, que estão nesse documentário, tem outros envolvidos na parada. Mas a forma como eles explicam lá, como que a teoria na visão deles, de como que esses, vamos chamar de discos voadores, né, UAPs, funcionam, essa coisa deles não serem afetados pela atmosfera, por atrito, e tudo que eu falei que fazem, né? Eles falaram, cara, se você é capaz de fazer isso com uma sonda, com uma nave, nós realmente estamos muito distantes de qualquer tipo de ameaça a esse tipo de tecnologia. Então isso favorece esse caminho, essa hipótese de que, cara, se eles fossem filha da puta, já poderiam ter acabado com a gente, entendeu? Eu não. Você discorda? Eu discordo, Tá. porque, por exemplo, essa ilha Sentinela do Norte, que é uma ilha que fica do lado da Índia, mas tem um povo originário da África ali, que eles nunca tiveram contato E com quando ninguém. vai alguém lá é morto, né? Chega lá e eles matam. E aí o que acontece? Existe um consenso entre os seres humanos, entre todo mundo é ser humano, mas entre as civilizações, de não interferir nos caras. Deixa os caras Diretriz quietos. primeira da... Ok? do Por Star quê? Trek, eu acho. Vamos supor que, sei lá, a Índia fale, vou tomar isso pra mim. A comunidade internacional vai descer o pau na Índia e vai falar, não, você não vai tomar. A gente vai ter que te atacar, vamos chamar a ONU. Ou seja, às vezes, eles estão doidos pra sacanear a gente, mas existe alguma coisa que atrapalha. Se eles sacaneassem, eles iam tomar uma punição severa. Aí você vai entrar numa teoria que é muito biruta, mas eu amo de paixão, que é o Manda aí. Conselho Galáctico. Eu Confederação amo de Galáctica. paixão essa teoria, cara. Eu queria Essa muito... é uma teoria. Mas eu A queria outra muito teoria que fosse é verdade. Deus não permite que eles saiam, chega aqui e saia barbarizando tudo. Então, no próprio documentário, e esses caras que estão lá acusando o Pentágono, eles falam o seguinte, não existe só uma espécie que a gente achou. Tem várias espécies tem 20 diferentes. tipo MIB. Não do mesmo planeta. Então, de onde Até quer de que eles dimensões venham, diferentes, que agora tá na moda falar que é interdimensional. interdimensional, de outro planeta que seja, o ponto deles é o seguinte, tem várias espécies, vamos chamar de espécies, visitando o planeta. Então, assim, pode haver agendas diferentes. Isso, interesses diferentes. Um pode ser benigno, Referências outro pode ser morais diferentes. Isso, E às vezes até como ser humano. Tem ser humano bom e ser humano ruim. Vai que tem Grey maneiro e Grey cuzão. A gente uma vez teve um programa muito tempo atrás que a gente veio aqui que eu cheguei a citar o livro russo das raças alienígenas. Tu já ouviu falar dessa porra? Já ouviu falar. O livro russo das raças alienígenas é supostamente um livro que é um catálogo de raças que os russos já fizeram, das raças que já vieram aqui na Uma Terra. taxonomia alienígena. Exatamente. Exatamente. Padrão. E aí, cara, é muito bacana porque ele diz a fisionomia, né? A composição das raças, da onde elas vêm e qual o objetivo delas aqui na Terra e no universo. Então, cada raça tem um objetivo. Então, os reptilianos, eles são dominadores, estão em mais de 50 planetas diferentes, estão aqui na Terra há 10 mil anos e ajudam nos governos.